Emanuel, Deus conosco. Ora bem, hoje eu vim vos falar de iniciativas segundo a Bíblia, ok? Se formos a ver no livro de segunda de Samuel 7, 1 a 29, iremos lá perceber uma história muito boa que tem a ver com iniciativas. Estamos a falar de quem? Do rei David. O rei Davi teve a iniciativa de fazer um templo para Deus, onde estava a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança é que simbolizava Deus, ok? Era a presença de Deus. Deus se apresentava através daquela arca. O Espírito de Deus estava na arca, ok? Naquele momento, não era o Espírito Santo estava em medidas, ok? O Espírito Santo estava para os reis, sacerdotes e profetas, estava em medidas. É diferente de agora que o Espírito Santo está sem medidas, desde do dia do Pentecoste, isto no Atos 2, onde o Espírito Santo foi derramado sem medidas até hoje. Então, aquela arca da aliança, aquela espécie de caixa que simbolizava Deus na totalidade, hoje em dia já não é necessária, ok? Porque Deus agora está em todo o sítio, na totalidade, através do Espírito Santo. Eu tenho Espírito Santo, eu tenho Deus em mim. E você também, se é que recebeu, tens Deus em si. Então, aquela espécie de caixa que ninguém vos engane já não é necessária, ok? Então, o rei Davi teve a ideia de fazer um templo onde que poderia estar aquela arca, porque estava em tendas. Mas Deus gostou da ideia. Isto foi que foi iniciativa. Através daquela iniciativa, o que Deus disse? Deus disse a Davi: eu gostei da ideia, mas não é você que fará isso para mim. Quem fará para ti é seu filho. Este seu filho. Só porque você teve essa iniciativa, eu vou fazer um pacto, ok? Vou fazer uma aliança. Deus fez uma aliança segundo a iniciativa do rei Davi, ok? Firmou a dizer que terás um filho, ele que fará para mim o templo, neste caso Salomão. E mesmo se ele se desviar, só por causa desta aliança que eu faço contigo hoje, mas referindo naquele dia, eu não terei muitas, serei longânimo em misericórdia. E foi o que aconteceu. O que fez o rei Salomão lá à frente? Teve mil mulheres, sendo 300 legais e 700 concubinas e filhas dos filisteus que não gozavam a mesma fé. Mas Deus quis castigar o rei Salomão, filho de Davi. Mas por causa do pacto que fez, da aliança que Deus fez com Davi, por causa dessa iniciativa, Deus não fez. Olha, Deus é fiel, ele não quebra a sua própria palavra. O que ele diz, ele não quebra. Ok? O mandamento que ele ordena fala dele mesmo. Por isso que me admira alguém diz: eu sou dizimista fiel, e depois vive sofrendo. Eu não acredito que ser dizimista fiel, porque o que fala sobre o dízimo de Deus? Diz que se eu me prove, se eu não te abrir as portas, as janelas do céu, derramar bênçãos sem medida. Então, se você é dizimista e passa por necessidades, sem comida, sem nada, eu não acredito que você é dizimista fiel. Uma coisa é ser dizimista, outra coisa é ser fiel. Ok? Deus não quebra a sua palavra. Isto é como uma lei de um país. O próprio presidente que assina um decreto, ele também vive segundo o decreto. Ele não quebra. Ok? Vamos ver de novo o mesmo exemplo do rei Davi, a iniciativa que aconteceu com essa mulher sudamita. Ok? Aí na Bíblia, isso vais conferir na segunda de Reis 4, 8, 37. Onde uma mulher viu que havia lá um profeta. A Bíblia vem escrito uma mulher importante. Teve iniciativa. O profeta ia lá fazer o trabalho de Deus, mas não tinha onde dormir. Ok?
Então o que a mulher sunamita fez? Disse que eu tenho que visto que aquele homem ali é um homem de Deus e não tem onde dormir. Façamos uma casa. Isto é iniciativa. Fizeram uma casa para o profeta Eliseu e lhe ofereceram, passou a dormir ali. Como o profeta, o homem de Deus, anda com coisa no espírito, não fisicamente. Palavras que saem da boca de um profeta, do homem de Deus, produzem objetos. Por isso eu nunca falo que a minha vida é desgraçada, virá desgraça para mim mesmo. Então, estando lá por muito tempo o profeta Eliseu, queria agradecer àquela senhora. Acabou perguntando ao seu moço, Geazi. Ok? Geazi é o moço que andava com Elias. Então, o sucessor de Elias foi Eliseu. Andou também com aquele moço, o Geazi. Geazi pesquisou, acabou descobrindo que não. Estás a ver a iniciativa, como são boas. Essa senhora aqui não faz filhos. Ou então o profeta disse, ok, vamos lhe agradecer nisto, porque eles não tinham dinheiro físico, mas tinham muito dinheiro. Não tinham dinheiro físico, mas as palavras podiam fazer acontecer o que eles dissessem. Chamaram a senhora dizendo, nós queremos te agradecer por tudo, por tudo, por tudo. Houve lá, aí não houve, não sei, demônio que fecha o ventre, não sei. Só o profeta proferiu palavras, o profeta Eliseu. A dado momento, daqui até mês X, você terá um filho. Ok, até que ela mesmo também nem acreditou, porque ela já disse que, aliás, era já velha. Ok, e o marido também era velho. Mas como as palavras saíam da boca do profeta, as palavras se cumpriram. Daqui até mês X estará grávida, abraçarás um filho. Aí não houve demônios, não sei de que, imposição das mãos, não sei, demônio disto, daquilo sai. Não! Você também, meu irmão, iniciativas são boas para Deus. Neste tempo de pandemia, você já ligou para o seu pastor, para o seu evangelista, para o seu obreiro, procurar saber se eles passam de uma necessidade. A sua igreja, se o seu pastor, sei lá, seu profeta, ok? Você já ligou procurar saber se ele está bem, se comeu, jantou, envia, recargas, você pode mandar para o seu profeta, para o seu pastor, seu evangelista, procurar saber se ele ainda continua empregado, porque muitas empresas diminuíram o efetivo. Você pode fazer isso. Se preocupe, tenha iniciativa. Deus trabalha com pessoas que têm iniciativa. Você pode prosperar só com iniciativas. Oh, bom dia, pastor. Tudo bem, tudo. Queria saber se necessita de uma coisa. Ok, pastor, sim, necessito. Oh, não necessito. Ele vai te abençoar em palavras. Você vai ser próspero. Ok, a Bíblia diz assim, aquele que recebe o profeta na qualidade de homem de Deus, terá a recompensa de Deus. Se preocupa com o seu evangelista. Procura saber se ele pagou renda no mês passado. Procura saber se está bem. Ok? Essas iniciativas são boas para Deus. Você que faz parte do meu ministério, se preocupe comigo. Liga, procura saber do seu pastor. Se eu conseguir pagar a renda da igreja. Ok? Porque muitos não temos igrejas assim, construídas de raiz. Estão em aluguer. Ok? Se preocupe nisto. Ok? Iniciativas são boas. Eu coloquei esses 2 versículos só para você poder ver como são boas. Mas isso tudo que eu acabei de dizer, se você é um homem natural, não vai perceber isto. O livro de Apóstolo Paulo, 1 de Coríntios 2,14, fala: o homem natural não entende coisas do Espírito. Isso tudo que eu acabei de dizer, você pode estar pensando, esses pastores, esses bispos estão com fome, querem dinheiro, agora não estão a ver o game. Nada disso, a obra é de Deus, com ou sem o seu apoio. Tudo vai sair conforme, porque a obra é do Senhor Jesus Cristo. Ok? Que Deus te proteja.